Olá, meu amigo, minha amiga, companheiros da EcoClass, Dr. Fábio falando, e aqui no módulo extremamente informal, já que estamos aqui, é para conversar, para bater um papo de uma forma descontraída e despretensiosa. E aí, então, eu convido você para, nesse espírito de descontração, sem grandes compromissos de aprofundamento, de conhecimentos mais mirabolantes, a falarmos sobre microbiologia de lodos ativados. Parece difícil, né? Não, mas não é não. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho desse conteúdo tão instigante e legal? Meus caros amigos, minhas caras amigas, aqui estamos nós novamente para um gostoso bate-papo sobre saneamento. E hoje eu convidei alguns amigos e algumas amigas para fazer parte da nossa roda de conversa, né? Estou falando desses camaradinhas aí tão bem-vindos e tão digamos, parceiros nos processos aeróbios de tratamento. Estou falando dos micro-organismos presentes em processos como lodos ativados. Hoje falaremos, então, sobre a microbiologia de lodos ativados. Esse assunto tão interessante, tão aguçante e que desperta tantas dúvidas e vontade de querer aprender. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, vamos contextualizar. Olha só o tubão ali, hein? Aquele líquido escuro, infelizmente não é água pluvial. Não, não, aquilo é esgoto sanitário, uma mistura de esgoto doméstico com contribuição de efluente industrial e águas de infiltração, um líquido carregado com compostos que nós acrescentamos na água potável após o seu uso e transformamos nesse líquido perigoso para o meio ambiente, portador de altas cargas orgânicas, nutrientes, patógenos e sólidos, que necessitam ser encaminhados para uma estação de tratamento de esgoto. Como essa está aqui desenhada em seu fluxograma, com o seu tratamento preliminar, o seu tratamento primário e, aqui, meus caros e minhas caras, o tratamento secundário. Mas esse tratamento secundário dessa estação de tratamento de esgoto, operando como um processo biológico aeróbio, já que nós temos aqui, ó, denunciando um retorno de lodo, que denota tratar-se isso aqui de um processo do tipo lodos ativados. É aqui, amigos e amigas, no tanque de aeração, que vamos encontrar o restante da patota para denunciar a minha idade e apresentar o restante da galera que vai participar conosco dessa conversa. Os micro-organismos aeróbios. Olha que bonitinho eles aqui desenhados. Vamos tentar enxergar alguns deles in natura, realmente ali, não com o Photoshop deixando-os mais redondinhos, mais coloridinhos e mais agradáveis aos nossos olhos. Bom, fato é que na microbiota presente em um processo de tratamento aeróbio do tipo lodos ativados, as bactérias carbonáceas, elas desempenham um papel predominante, elas ou preponderante, são elas que estabilizarão, a grosso modo se falando, mineralizarão a matéria orgânica presente nos nossos esgotos. Matéria orgânica aqui representada por essa molécula de glicose, C6H12O6, que será oxidada pelo oxigênio numa reação de combustão, com a sua mineralização e a liberação de energia. Energia essa que será transformada em fonte de vida para essas bactérias. Mas, para que essas bactérias e outros seres aeróbios vivam, é necessário justamente isso, que nós tenhamos oxigênio dissolvido no nosso tanque de aeração, que nós tenhamos um pH adequado, um pH neutro, para que esses micro-organismos desempenhem o seu metabolismo de forma apropriada. É necessário que tenhamos uma temperatura agradável à cinética das reações metabólicas dessas bactérias e desses micro-organismos. É necessário que a hidrodinâmica do reator, a movimentação da massa líquida, atenda aos impositivos de formação de biomassa em suspensão ou biomassa aderida. E é necessário também sabermos que tipo de comida a gente está ofertando para essa galera. Qual é essa matéria orgânica? Ela é muito biodegradável? Ela é mais ou menos biodegradável? Tem compostos tóxicos? Tem compostos recalcitrantes? Enfim, que tipo de matéria orgânica estamos introduzindo no nosso reator aeróbio para servir de comida para os nossos bichinhos que estão lá? Enfim, meus caros e minhas caras, toda essa miscelânea de fatores ambientais que nós,
impomos ao nosso sistema através dos mecanismos que a engenharia nos oferece, todos esses fatores irão criar condições ambientais que definirão as populações de micro-organismos predominantes. Uma mudança na faixa de OD, uma mudança na faixa de pH ou na temperatura, uma alteração no fluxo hidrodinâmico, uma mudança nos tipos de matéria orgânica que adentram no reator, é suficiente, uma pequena mudança, e um desses fatores que eu elenquei aqui é o suficiente para alterar toda uma dinâmica populacional. Aqui, nós não temos uma questão de castas, como encontramos na sociedade humana, nós não temos aqui uma imobilidade nas classes sociais, muito pelo contrário, há uma fluidez. Num dado momento, um micro-organismo que não tinha só população predominante, passa a encontrar condições ambientais favoráveis e, voilá, eis que ele agora é o dono do pedaço. Como falaremos, por exemplo, bem em passant, da questão do buquim filamentoso, né? Onde algumas mudanças, né, em um desses fatores aqui dessas variáveis que a gente citou, é o suficiente para tornar as bactérias filamentosas as grandes latifundiárias do nosso reator. Mas não vamos dar spoiler, vamos devagar, vamos caminhando, vamos conhecê-los um a um. E aqui apresento a vocês uma pirâmide ecológica, ensino médio, biologia aí pedindo passagem. Nessa pirâmide ecológica, a gente tenta representar aqui para vocês realmente a predominância em quantidade dos micro-organismos e dos principais micro-organismos encontrados em um processo aeróbio de tratamento de esgoto. Ora, então nessa pirâmide, nós temos aqui na base, como sustentáculo de tudo que vai acontecer daqui para cima, o floco biológico. Estamos falando aqui de um processo de crescimento em suspensão. Seria aqui o biofilme aderido, se estivéssemos falando de biomassa aderida em meios suportes, né? Independentemente da forma de desenvolvimento da biomassa, nós estamos nos referindo aqui às colônias de bactérias. Elas são as predominantes em termos de quantidade e tipos nesses processos de tratamento biológico aeróbio. Na sequência, vamos encontrar os camaradinhas aqui, os protozoários, esses que se mexem para lá e para cá, que não param, que não nos permite observá-los com mais calma dentro de uma lâmina e lamínula com olhar a um microscópio. E, por fim, no topo dessa cadeia alimentar estão os micrometazoários. Sabe o que são esses camaradas, amigos e amigas? São microanimaizinhos, pois é, vocês acreditam nisso? Tem animais lá dentro, porque metazoário é uma forma um pouco mais antiga da nomenclatura da biologia de nos referirmos aos animais, aos pluricelulares. Né? E é justamente com eles que a gente começa a apresentar a vocês, para que vocês possam dar aqueles 3 beijinhos típicos de um bom paulistano, apertar na mão e passarem a se conhecer melhor. Quem são esses micrometazoários? São pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Que papo é esse, Fábio? São pluricelulares, como nós. Compõem tecidos, tem mais de uma célula. Eucariontes, porque as suas células possuem a carioteca, que delimita e dá forma ao núcleo celular. E heterótrofos, porque também, a exemplo de nós, eles necessitam se alimentar, até porque, tal qual nós, são animais, pertencemos ao mesmo reino, ao reino animalia. Eles necessitam da matéria, assim como nós, necessitam da matéria orgânica já pronta para assimilar e, através do anabolismo e do catabolismo, continuar o seu metabolismo e manterem-se vivos. A presença desses micro-organismos numa microbiota de processos biológicos aeróbios é altamente favorável. Eles são indicadores de que o ambiente está ótimo, de que as condições de aeração são boas, de que o pH é bom, de que a temperatura é boa e de que não há compostos tóxicos. Por quê? Porque eles são pluricelulares, eles são mais frágeis, eles necessitam de um ambiente, são mais complexos, eles necessitam de um ambiente muito estável e equilibrado para conseguirem não só estarem presentes, mas fazerem a sua população sentir-se presente em termos de número. São comuns de serem observados em maior quantidade em lodo chamado, vamos chamar assim de um lodo velho. O que é um lodo velho? É um lodo que está há mais tempo circulando em um reator do tipo lodos ativados, com uma idade de lodo elevada, né? Eles têm uma baixa taxa de crescimento, são mais complexos, se desenvolvem assim como nós, formando um embrião.
Então, a dinâmica do crescimento da população é mais lenta, denota um maior tempo para que se estabeleçam. Em biofilmes de processos do tipo MBBR, é muito comum a gente encontrar vários desses camaradas lá. E qual é a função deles na ecologia de um processo biológico aeróbio? Eles são predadores, eles vão se alimentar muito menos da matéria orgânica do esgoto e muito mais de bactérias, de pequenas bactérias, floquinhos dispersos, de protozoários menores. Ou seja, esses micrometazoários, eles têm uma função de limpar o líquido, de clarificar o efluente e, por tabela, reduzir DBO e sólidos em suspensão totais. E, por tabela, diminuir os patógenos, já que eles se alimentarão dessas bactérias, como, por exemplo, aqui a E. coli. Olha eles aqui. Estamos falando, amigos e amigas, dos rotíferos, esses micrometazoários tão característicos. Eles têm esse nome por possuírem essa estrutura que assemelha-se a hélices de helicópteros que ficam girando, o mástex. E ao girarem, introduzem o alimento para o interior do seu organismo. São pluricelulares, são animais. Olha aqui, um nematóide, um anelídeo e o sonho de consumo de todo microbiologista ou biólogo que acompanha um processo do tipo lodos ativados, por exemplo. Um tardígrado, esse ursinho de patas grossas que anda pelos flocos biológicos, esse é um sonho de consumo de enxergá-los. Enfim, todos esses são os rotíferos. E se um dia você encontrar um deles na sua lâmina, ao olhar por um microscópio, esteja feliz, porque o seu processo, na pior das hipóteses, por assim dizer, ele está com um ambiente bom. Bom, dando continuidade aí à apresentação formal dessa galera, dessa microbiota, nós temos os protozoários. Agora aqui não mais pluricelulares, nós temos aqui os unicelulares, eucariontes heterótrofos. Nós temos aqui os micro-organismos cuja diversidade e profusão na biomassa são de grande valia. Primeiro, como a gente vai falar daqui a pouquinho, como indicadores. E segundo, que tal qual os seus companheiros micrometazoários, eles também são predadores de bactérias dispersas. O que eu quero, amigos e amigas? Eu quero um floco biológico coeso, bem bonitão ali, grande, agregando uma quantidade de bactérias que a gente nem vou falar nada sobre elas. Eu quero um floco coeso. Daqui a pouco a gente vê o que é isso. Que vai me permitir uma melhor captura da DBO coloidal e particulada, que vai me permitir uma melhor depuração do meu esgoto e uma maior facilidade na separação dessa biomassa do líquido clarificado. Então, o que eu não quero? Floquinhos dispersos, bactérias nadando para lá e para cá, restos de fragmentos de matéria orgânica, protozoários que, porventura, olha, estejam por aí, vão se alimentar exatamente desses fragmentos, desses pequenos pedaços de flocos. Eles vão clarificar o meu efluente, vão ajudar, juntamente com os micrometazoários, a clarificar. E aqui o interessante é que há alguns tipos, os chamados predadores de floco, que andam por cima dos flocos, se alimentando, e ao fazer isso, eles removem parcelas mais externas que tendem a ser mais frágeis e mais facilmente levadas pelo fluxo hidrodinâmico e acarretando em sólidos em suspensão no efluente. De forma que tanto micrometazoários, como os rotíferos, os anelídeos e companhia, como os protozoários, são excelentes indicadores e excelentes auxiliares na clarificação do meu efluente final. É claro que aqui, no caso dos protozoários, eles não são indicadores única e exclusivamente de um excelente ambiente para se viver. Não. A gente vai ver, bem passando, né, porque não dá para se aprofundar muito, que algumas espécies de protozoários são indicadores de um ambiente não muito propício ao tratamento. Então, além de atuarem nessa clarificação, eles acabam sendo indicadores biológicos de
condições de tratabilidade do sistema, de fases aonde o seu sistema se encontra, de carências de oxigênio ou de nutrientes, enfim, são ferramentas que vão te ajudar a entender como o teu processo está caminhando. E olha só, esses são os principais grupos, né? Os ciliados, os flagelados e as amebas. Eles têm esse nome baseado com as estruturas locomotoras que eles possuem. Os ciliados, eles possuem os cílios, os flagelados, eles possuem flagelos, e as amebas possuem os pseudópodes. Em termos de classificação para a gente, dentro de uma amostra colhida em um tanque de aeração, por exemplo, de um lodos ativados, a gente vai encontrar aqui os chamados livre-natantes, os predadores de floco, os pedunculados isolados, os pedunculados formadoras de colônia. Enfim, a gente tem uma diversidade de formas de utilizar a sua presença para entender o processo e classificar o processo. Olha eles aqui. Olha ele aqui, aspidisca cicada. Esse camaradinho aqui é muito bom de se ver. Ele é um predador de floco, é um ciliado predador de floco. Por que ele é bom de se ver? Primeiro, porque ele ajuda a manter o floco coeso, ao se alimentar das suas extremidades. E segundo, que ele está muito associado a processos de nitrificação. Então, ele é muito bom de se ver, desde que o seu processo ele tenha sido concebido para nitrificar. Porque a presença dele indica de que realmente há grandes indícios de que a nitrificação está acontecendo. Olha o paramécio, um gigantão, quer dizer, tem alguns pequenininhos, mas tem uns gigantes que passam nadando violentamente na frente da ocular de um microscópio e mal dá tempo para você enxergá-lo. Ele é um livre natante. Ameba. Algumas amebas são associadas a processos não muito bem-vindos, outras a processos bem-vindos. Os flagelados, a mesma coisa, né? Não há uma forma de defini-los como bons indicadores ou maus indicadores. De uma forma geral, essa é a dinâmica dos protozoários, né? Os protozoários pedunculados, isolados ou formando colônias, enfim. Toda essa biodiversidade, quando presente numa amostra colhida em um reator biológico aeróbio, seja de crescimento em suspensão ou seja em crescimento aderido, se bem acompanhado, se bem monitorado ao longo do tempo, oferece infinitas informações, permite antever possíveis problemas que estão por vir, permite, portanto, você corrigir antes de vivenciar esses percalços. E aí chegamos nos grandes atores, na galera que faz acontecer, nas bactérias. Aqui, estamos falando de seres unicelulares, a exemplo dos protozoários formados por uma única célula, porém, seres menos complexos, já que são procariontes, pertencente ao reino Monera, cuja célula é desprovida de carioteca. São células primitivas, são organismos primitivos que só perdem em termos de antiguidade no nosso planeta para os seres árqueas, por exemplo, para a árquea metanogênica, que são mais antigas ainda. Essas bactérias, elas podem ser organismos, seres vivos heterótrofos, que precisam do alimento pronto para consumi-lo e manter-se viva, ou podem também ser autótrofos, ou seja, produzirem o seu próprio alimento. Aqui nós estamos falando das bactérias quimioautotróficas, como as sulforredutoras, ou as nitrificantes, ou as ferrorredutoras. Essas bactérias tão benquistas e responsáveis pelo tratamento do nosso esgoto em processos biológicos aeróbios, elas podem crescer, como eu já comentei aqui, desde quando eu comecei a conversar com vocês, de duas formas. O crescimento pode se dar em suspensão, formando flocos biológicos, como a gente está vendo aqui, ou grânulos biológicos aeróbios, né, como a gente encontra no lodo granular aeróbio. E esse crescimento ele também pode se dar em superfícies, o crescimento aderido, né, o chamado biofilme bacteriano, muito comum em filtros biológicos percoladores, ou em processos MBBR e IFAS. Aliás, em se falando em MBBR e IFAS, já batemos um papo sobre eles, hein? Então, quiserem dar conhecer melhor um pouquinho, procura lá no nosso canal do YouTube que vocês vão ver essa nossa conversa sobre processos MBBR e IFAS.
Olha só, o que é esse floco biológico, né? O floco biológico ele é fruto da floculação biológica. O que é isso? É o perfeito encontro entre duas populações de bactérias, as formadoras de floco e as filamentosas. As bactérias formadoras de floco, elas têm como uma característica um comportamento fisiológico de liberar substâncias chamadas de EPS, são exopolímeros, que têm uma característica de permitir a adesão, são como colas. Né? O EPS, só para vocês terem uma ideia assim, da quantidade que é secretado por essas bactérias formadoras de floco, é responsável por cerca de 90% da massa seca do floco biológico. Né? Então, essas bactérias, elas liberam esse exopolímero que promove aglutinação. As bactérias filamentosas têm esse nome porque formam colônias, se unem uma à outra, formando colônias filamentosas, parecendo hifas de fungos ou parecendo fios de cabelo. Pois é, do encontro equilibrado dessas duas populações, bactérias formadoras de floco e bactérias filamentosas, uma formando um emaranhado de fios que assemelham a um esqueleto, e a outra forma liberando substâncias que promovem a aglutinação, geram essa massa coesa aqui, que nós chamamos de floco biológico, responsável por estabilizar o esgoto na medida em que terá capacidade, competência e área de aderir à matéria orgânica, ADBO coloidal ou particulada. E entre essas bactérias que a gente está falando aqui para vocês, a gente tem algumas aí que são arroz de festa, que eu cito aqui para vocês, a Zooglea, flavobactérias, aerobactérias, pseudomonas, nas filamentosas, as norcádias, a esferotilos, natas, enfim. Há uma infinidade de espécies que hoje é possível até identificar através das técnicas de biologia molecular. Você, meu caro amigo, você, minha cara amiga, operadora ou operador de estações de tratamento de esgoto, você não precisa chegar nesse nível aqui, não. Não, não. O que você precisa, e a gente vai ver daqui a pouquinho, é entender isso aqui, ó, a anatomia do floco biológico. Né? Só para citar mais uma curiosidade, né? A Zooglea é uma bactéria liberadora de EPS, dessa gosma, né? Desse polímero pegajoso. E quando ela está em excesso, é comum formar uma espuminha meio característica. Né? Antigamente se achava que ela era a única bactéria formadora de floco. Hoje, sabe-se que temos muitas espécies de bactérias formadoras de floco presentes no floco biológico de um processo, por exemplo, de lodos ativados. E aí, falei para vocês agora há pouco, né, que eu não preciso classificar a espécie, identificar a espécie ou gênero, não. Eu tenho que conseguir entender a anatomia do floco biológico. Por quê? Porque eu posso ter um floco grande, médio ou pequeno. Né? Olha aqui os desenhos dele. Eu posso enxergar algumas filamentosas saindo do floco, ou eu posso enxergar muitas filamentosas saindo do floco. Isso tudo é muito importante, porque é isso que vai poder, através de um monitoramento acompanhado ao longo do tempo numa ETE, vai me permitir saber se os meus flocos eles têm uma boa formação, se eles estão coesos, se eles estão começando a ficar muito pequenos, ou se as filamentosas estão começando a se espalhar numa quantidade e de uma forma muito rápida. Né? Isso me permite antever problemas no meu tanque de aeração. Né? E essa biofloculação, essa formação ideal do floco, e o que é a formação ideal do floco? É quando eu tenho um equilíbrio entre as duas populações, de formadoras de floco e filamentosas. Essa biofloculação é influenciada por esse parâmetro aqui, ó, a relação alimento-microorganismo, que também já conversamos a respeito. Ó, tá começando a fechar o ciclo, hein? Dá uma olhada lá no nosso canal, assiste essa conversa aí sobre relação alimento-microorganismo e idade do lodo, você vai entender por que ela é importante como uma influenciadora da biofloculação num processo aeróbio. E então,
Se a minha biofloculação ela é inadequada, eu terei flocos inadequados. Ou eu terei flocos pequenininhos por falta das filamentosas, o chamado floco disperso, ou eu teria uma massa extremamente aderida uma à outra, um emaranhado de fios, com o entumecimento do lodo, quando eu tenho o predomínio das minhas bactérias filamentosas, o buquim filamentoso. Fato é que tanto uma situação quanto a outra provocarão o arraste de sólidos no meu efluente final. Meus amigos, minhas amigas, problemas associados à má biofloculação, problemas associados à microbiologia do seu processo de lodos ativados, por exemplo, é o principal responsável por arraste de sólidos no efluente final. E o que isso causa? Perda de eficiência, vai causar baixa remoção de DBO, vai aumentar os sólidos voláteis do seu efluente final. E você consegue antever esses problemas se você monitorar o seu processo. Olha aqui, ó, rapidinho, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que protozoário lindo aqui, ó, se mexendo. Esse aqui é um floco biológico. E aqui o meu micrometazoário indo se alimentar. Belo e saudável. Aqui, aqui é uma coisa muito interessante de se ver. Vocês estão vendo esse fio aqui? Isso aqui é um filamento, é uma bactéria filamentosa, é uma colônia de bactérias filamentosas. Aqui a gente tem uns protozoários dançando. E aqui, novamente, olha só ele aqui, é muito legal de ver. Um protozoário, ó, quem dera, né? Um rotífero dentro do floco biológico. Ele está aqui se alimentando e, dessa forma, ajudando a deixar esse floco mais coeso, porque está comendo as suas beiradas, a exemplo do que os protozoários fazem, e clarificando o meu efluente final. Enfim, essas imagens são muito boas e muito agradáveis de se ver, né? É muito interessante a gente ter esse contato com a microbiologia dos processos biológicos de tratamento de esgoto. Por quê? Porque nós temos infinitas possibilidades. Se você tem um microscópio e um operador treinado, o ideal seria que fosse um biólogo, mas um operador bem treinado, uma câmara de Sedgwick-Rafter, ou mesmo uma lâmina e uma lamínula, você consegue ter em mãos uma ferramenta de monitoramento do seu processo que vai te dar tantas informações, amigos e amigas. E olha só, tá vendo esse livrinho aqui? Ele é editado pela CETESB, Microbiologia de Lodos Ativados, da professora Vazoler. Esse livrinho aqui data, se não me engano, da década de 1990. Ele é um precursor de tudo isso aqui, mas é um precursor atualizado, né? E está disponível para download livre na internet, ou então você compra ele lá na CETESB. Com esse livrinho na mão, você vai, e um microscópio e um olho treinado, você vai conseguir identificar o seu micro-organismo. Por quê? Porque ele dá aqui, olha só, as dimensões do micro-organismo. E o seu microscópio, o seu olho treinado, do seu ou do seu operador, vai permitir, com base na forma, no tamanho, conseguir saber até quem é quem aqui. Dar nomes para chegar pelo menos ao nível do gênero. Por que isso é importante? Porque você vai conseguir identificar micro-organismos que te dão sinais do seu processo, né? Organismos indicadores para o seu processo. Você vai conseguir avaliar as condições do seu tratamento. Você vai conseguir quantificar a sua microbiota e avaliar eventuais quedas ou aumento nessa densidade populacional. Você vai conseguir quantificar filamentosas e, assim, antever problemas de buquim filamentoso. Você vai conseguir medir o tamanho do seu floco biológico e, assim, avaliar eventuais chegadas de flocos dispersos ou ocorrência de flocos dispersos, enfim. As possibilidades são as mais variadas possíveis que existem e todas elas te levarão para um único caminho, um maior controle operacional. E é isso aí, meus caros e minhas caras. Se gostou, dá o seu joinha, ativa aí o seu sininho, compartilha esse conteúdo com os seus amigos, com as suas amigas. Microbiologia de processos de lodos ativados, microbiologia de processos de biomassa aderida são muito interessantes, mas não é num papo aí de 30 minutos que você vai se tornar um expert. Mas agora você, no mínimo, já conhece quem você tem que conhecer. Tá dado aí a dica.
E para mais contatos conosco, para cursos, para descontos em nossos cursos, para saber tudo que a gente faz, siga-nos em nossas redes, estejam conosco, vamos ajudar aí a divulgar o saneamento e fazer com que esses conteúdos acessíveis, didáticos, cheguem àqueles que precisam ter esse primeiro contato, despertem a curiosidade e possamos operar melhor as nossas estações de tratamento de esgoto. Eu vou ficando por aqui e espero ter vocês comigo no nosso próximo bate-papo. Até mais!